rasgando o vento da primeira capital. Nos becos e viela é tudo tão real. Com duas rodas eu vou, não tem sinal. Vou tocando em Salvador, é fenomenal. E aí, minha galerinha linda e abençoada deste imenso planeta chamado YouTube. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês estão no canal Motocando em Salvador. Quem vos fala, TC Tony Cardoso. Desejo a todos um dia de muita paz, saúde, sucesso. Que Deus, na sua infinita bondade, nos abençoe e nos proteja de todo mal. Meu povo, curta, comente, compartilhe. Só assim a plataforma vai ver relevância em nosso conteúdo e indicar para mais pessoas. Nós estamos aí, né? Com o objetivo de chegarmos aos 600 inscritos, né? Conto com a ajuda, com a colaboração de vocês. Nós estamos sendo aqui do Barradão, né? Nossa missão aqui foi cumprida, né? Vamos retornar ao nosso bairro, né? Do IAPI. Vocês são nossos convidados VIP, né? Para desvendar os becos, as vias e as vielas da primeira capital do Brasil. Meu povo, Salvador amanhece com tempo nublado, mas com poucas possibilidades de chuva. Galerinha, estamos estando aqui na Estrada Velha do aeroporto, né? Vou lhe contar um pouco da localidade aqui em Salvador. Essa estrada até a década de 50, né? Era a única opção para você sair do centro de Salvador e chegar até o aeroporto, né? Antigamente o aeroporto de Salvador era chamado Aeroporto Internacional 2 de Julho, que é a data da independência do Brasil na Bahia. Aí mudou, homenagem a, acho que é o senador, né? Luiz Eduardo Magalhães. Mas vamos lá, meu povo, essa estrada velha do aeroporto tem algumas coisas peculiares, né? Ela foi criada na década de 40, né? Na Segunda Guerra Mundial. Qual era o intuito dela? Era trazer os materiais, né? Daqui da base aérea para a base naval, né? Lá na suburbana. E aí o fuzileiro naval, né? Criou essa estrada, né? Por ser uma coisa emergencial, tinha que ser rápido, né? Eles não se ligaram muito no negócio de curva. Rapaz, eles foram tirando aí os matos, né? E independente de ladeira, de curva, estrutura nenhuma, né? Foram fazendo, jogaram um betum, velho, que os especialistas dizem que até hoje, olha, na década de 40, até hoje tem muitas partes da estrada velha do aeroporto que ainda é original da época que foi construída, né? Olha os materiais de antigamente. E olha que não tinha a tecnologia que tem hoje e os caras conseguiram construir essa estrada, né? Rapaz, você vê hoje aqui, né? Uma boa parte já tem moradia, você vê ônibus aqui passando tranquilamente. Mas eu vim morar aqui perto, né? Lá no final dos anos 70, os anos 80. Deixa eu contar essa história que vocês vão gostar, né? Eu morava em Brota, né? Uma casa de aluguel. Aí o Estado, né? Através da Condé, que é uma empresa que construía casa de baixo custo, né? Para pessoas de pouca renda. E aí já tinha construído aqui as cajazeiras, né? Que as cajazeiras é da década de 70, aí construiu o Mussurunga, né? E aí na época minha mãe conseguiu pegar uma casa aqui em Mussurunga. Gente, aí você tinha duas opções, né? Para chegar em Mussurunga. Ou por aqui, pela estrada velha do aeroporto, que as pessoas que moravam aqui em Cajazeiras, nas comunidades aqui, pegavam, né? Ou pela paralela. Eu trabalhava lá pro lado de Undina, então para mim
era mais vantagem pegar pela paralela. Mas qual é o caso inusitado daqui? Gente, aqui tinha um terminal, né, transbordo, chamado Estação Estrada Velha do Aeroporto, era o EVA, né? Onde hoje é a Estação Pirajá. Gente, era assim, ó. Você pegava o ônibus em seu bairro, chegava na estação, você descia, era tudo fechada, você não pagava o outro ônibus. Já ia pra Barra, pra Ondina. Mas, galera, gente, pelo amor de Jesus, era uma coisa que ninguém acreditava, né? Você descia, velho. Aí tinha uma fila, né? Os ônibus possuíam, né? Três portas. Uma você tinha, tem duas você saía, entrava, e uma você saía, né? Rapaz, aí você ficava na fila, né? Tinha um curral assim nas portas, né? Para poder obedecer a fila. E aí, rapaz, o cara ficava na fila. Aí você pensava, você era o terceiro, era o quarto, você pensava que ia sentar, né? Mas, rapaz, quando o ônibus chegava, era aquele bolo, aquele empurra-empurra. Você era o terceiro da fila, ia em pé, velho. A empresa que rodava era Trensol. Era uma empresa da prefeitura, que nenhuma empresa particular queria rodar na estrada velha do aeroporto. Eu vou lhe dizer por quê, né? Você já sabe que a estrutura era horrível, né? E aí, rapaz, esse ônibus também servia como um transporte dos pequenos comerciantes, né? Dos bairros que fazia parte aqui da estrada velha do aeroporto, né? Aí o cara vinha da feira, rapaz, cheio de fruta, cheio disso, cheio daquilo. Os caras traziam frutos do mar dentro do ônibus para poder vender nos bairros. Aqui não tinha mercado, tinha aqueles mercadinhos pequenos de bairro. Aí o cara trazia, rapaz, era um inferno. E aí a limpeza, né? A limpeza começou a tirar alguns bancos para permitir que esses materiais fosse colocado e vinha a bicicleta. E era um bololô. Eu chamava de carro do boi. E aí, para piorar, esses motoristas, que era do Estado, né, contratado, esses caras não tinham amor a ninguém, velho. Ele pegava da estrada velha do aeroporto, as curvas, sentava-lhe o pé, meu irmão. Aquele ônibus velho, você sabe que o Estado não cuida de nada. E aí, velho, os caras vinham sentando no pau, né? E tem uma parte da estrada velha do aeroporto que tem chamada curva da morte. Velho, é uma curva em U. Curva em U. E no final da curva, e também dentro da curva, né, tinha as pirambeiras, né? Que era a pista no meio, de um lado mato, com declive grande, do outro lado mato também com declive grande. Você vê aqui, ó, isso aqui tudo era poucos bairros, né? E aí os caras vinham, velho, chutando, véio. O carro do boi ia, velho, e aí no meio do caminho ia pegando as pessoas. Então, quem sai do EVA, né, da estação Estrada Velha, para vários bairros, né? O lugar mais longe era aeroporto, né? Saía Estrada Velha aeroporto, aqui a gente pegava, que passava em São Cristóvão, né? E aí dava para chegar em Mussurunga. Mas, gente, vinha, vinha lotado, velho, lotado de coisa. Era a situação peripicante esse negócio da Estrada Velha do aeroporto. Hoje não. Hoje há várias empresas, né, de construção civil, né, grandes empresas, né, também o projeto Minha Casa Minha Vida, outras empresas estão adquirindo, né, os terrenos aqui na Estrada Velha do aeroporto e construindo condomínios. Hoje estão vários condomínios, não é aqueles condomínios de rico, não, são condomínios de pessoas que têm uma condição, né? Que às vezes tem condomínio que tem piscina, tem academia, então não é um condomínio nem de orelha magríssima, nem de orelha gorda, mas é um condomínio de pessoas que têm uma boa
condição financeira. Então hoje a Estrada Velha já é bem habitada. Porque antigamente, por exemplo, você saía da estação hoje Pirajá, né? Antigamente era a estação A Eva, né? São bairros, eram bairros bem pensando humilde, né? Que cercava aqui a Estrada Velha. Aí tinha um local, por exemplo, Pau da Lima existia. Aí você saía de Pau da Lima, pegar a Estrada Velha, você não via uma casa. De noite, tudo escuro, não tinha iluminação. E aí você ficava com a situação, né? De noite as pessoas evitavam trafegar pela Estrada Velha, só que não tinha jeito. Quem morava naquelas imediações não tinha outra opção. Aí realmente tinha que ir para a Estrada Velha. E aí os meninos, as sementes do mal, muitas vezes botava madeira, fingia um cadinho para poder levar as coisas dos outros. Mas, gente, hoje em dia, como eu falei, poucos locais você não vê edificações, né? Hoje são bairros que existem, que nasceram, né? A Cajazeira mesmo era pequena antigamente, na década de 80. Já era pequena. Hoje está um mundo. Hoje Cajazeiras, para quem não é de Salvador, é uma cidade dentro da nossa cidade. Você pode ver aqui que mora muitas pessoas, né? Hoje a estrutura é bem diferente. Cajazeira hoje é um bairro bem servido no que diz respeito à locomoção, porque né, aqui já tem assistida pelo metrô, que fica aqui em Águas Claras, aí bem mais rápido para você chegar em Cajazeira. Também tem a estação Pirajá, que hoje tem outra estrutura, né, que faz ligações com vários bairros, e aí a galera que mora na Estrada Velha já tem essa opção. Está sendo construído a rodovia de Salvador, que está mudando lá da área do Guatemi, está vindo para aqui, para a BR, né? Então isso vai facilitar a vida de quem mora aqui na área de Cajazeira. E além disso, o futuro, né, já está sendo construído o VLT, que é o veículo leve sob trilho, que também já está em obras, né? Que visa mais uma opção, né? A galera que vem da suburbana, que vem da calçada e vai para aqui, para a orla, né? Vai passar por Águas Claras, já tem essa possibilidade. Então o crescimento, né, da Estrada Velha do aeroporto foi muito grande, né? Passou de uma estrada feita a facão, entre aspas, hoje já é obrigado a ter uma estrutura melhor, porque o fluxo de veículos é muito grande. Para vocês terem uma noção de como é a situação de Estrada Velha do aeroporto, era uma via única, né? As únicas entradas que tinha era para os bairros, né? Que só morava. Hoje não. Hoje a Estrada Velha é tão utilizada que, paralelo a ela, foi criado a Avenida 29 de Março, que é uma avenida de vale, né, que liga a paralela até a BR. E para ajudar a evacuar, né, esses veículos, foram criadas várias pequenas vias que ligam a Estrada Velha do aeroporto até a 29 de março. Né? Aí você não é obrigado a ter que ir lá embaixo para poder pegar a 29 de março. Porque quem quiser ir para a Orla, quem quiser ir para a Paralela, já tem essa opção, né? Já que os bairros, dentro dos bairros é complicado, mas em Cajazeira, como eu falei, é um mundo. Imagine o tanto de pessoas que residem em Cajazeira para transitar naquela área interna. Não que Cajazeira não seja necessário quem mora lá sair para ir para outros bairros. Não, Cajazeira, por ser, como eu falei, um grande bairro de Salvador, ela chama, né, empresários de vários ramos, né, construção civil, farmácia, hospitais,
Tudo aqui você encontra em Cajazeira, mas às vezes as pessoas trabalham fora e aí precisa sair. Até universidades, né, foram criadas em Cajazeira porque a demanda é grande, né? E você sair de Cajazeira para ir para o centro, mesmo com essas facilidades, tem ainda mais interessante a permanência, né? Aí os empresários, como são inteligentes, né, perceberam essa possibilidade de negócio em Cajazeira e aí implementaram, né? E aí o governo entra com a infraestrutura, né, de ruas, porque se faz necessário, né, essa estrutura para que não se precise, né, sair de Cajazeira. Para fechar o nosso assunto de Estrada Velha e Cajazeira e aquele lá de lá, até o carnaval, foi necessário criar um carnaval em Cajazeira para ir para fazer com que nessa época de festiva, né, as pessoas não precisam sair de Cajazeira para curtir o carnaval. Então até um carnaval até de grande monta tem lá em Cajazeira. Galera, vocês viram, né, a história da Estrada Velha do Aeroporto e um pouco da minha história nesse local, né? Você também vê que quando você tem um veículo próprio, né, não é muito longe, não tem aquele desgaste de você estar em trânsito engarrafado, não. A saída de Cajazeira é legal, né, porque você já sai em Avenida de Vaz, né, que é difícil estar com o trânsito interrompido, então você vê a facilidade que eu saí lá do Barradão, peguei a Estrada Velha, ainda tem uns pontos que é perigoso, quem dirige na Estrada Velha tem que estar atento, porque tem aquelas curvas realmente que você não tiver as manhas, você se envolve em acidente, ainda tem local, tem aquelas pirambeiras, tem que ficar ligado, não muito como antigamente, mas ainda tem alguns locais perigosos. Então hoje, para quem mora, para quem não mora em Salvador, nesse vídeo, para quem não conhece, teve mais conhecimento, né, de mais um local aqui da nossa capital baiana, que é o bairro de Cajazeira, como chegar, um Barradão, né, como sair daqui, né? E também teve o fator histórico, como foi construída aí a Estrada Velha do aeroporto. Aí chegamos já aqui no bairro do Iapeí, né? Um bairro de classe média, baixa, que nós residimos, né? Você vê a rapidez que chegamos, porque moto tem isso aí, né? Moto tem essa possibilidade de você, com uma certa rapidez, chegar ao seu bairro. Mas como eu sempre alerto vocês, uma grande parte do meu público são pessoas que têm a sua moto, que pilotam a moto, e eu deixo aquela alerta. Moto já é um veículo que lhe dá a possibilidade de fluidez, né? Você rapidinho está em um lugar, está no outro, você faz estacionamento, você com facilidade encontra um lugar para estacionar, mas tudo na vida tem um lado positivo e a moto, né, é um dos veículos que está entre os mais perigosos, né, de transitar. Mas também, velho, nós que pilotamos moto, às vezes nos colocamos em situações que poderia ser evitadas, né? Passar, que furar sinal, como eu falei no vídeo anterior, subir passarela, trafegar na contramão, e aí o negócio fica meio apertado. Mas valeu, meu povo, conselho dado, convite para o vídeo da semana de amanhã está pronto. Vocês que quiserem curtir mais uma aventura amanhã, com fé em Deus, teremos um novo vídeo. Como sempre digo, vamos nessa que tá bom a beça, porque a vida só é dura para quem é mole. O nome do peixe é Pinote. Beijo no coração, tenha um dia abençoado. Eu fui! Pelo amor fim, não vou desistir. Com Salvador no coração vou sorrir.